Quem estuda passa. Você já ouviu isso alguma vez? Essa é uma ideia muito difundida no meio dos vestibulares, né? A gente ouve vários professores falando isso, provavelmente você já ouviu amigos, familiares, colegas falando isso também. Talvez você pense assim, porque eu tenho visto muitos vestibulandos com esse pensamento, muitos estudantes trazendo essa ideia de que para passar no vestibular é só você estudar, porque quem estuda passa. Isso pode ser um pouco perigoso, porque pode te levar para um extremo que só vai te abalar emocionalmente. É por isso que nesse vídeo nós vamos falar sobre isso. Bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cláudia, sua treinadora emocional. Quem estuda passa. Eu comecei o vídeo te perguntando se você já ouviu isso. E agora eu quero saber se você já falou isso. Porque eu vejo alguns vestibulantes falando isso e vejo outras pessoas também. E eu cheguei à conclusão de que existem dois tipos de pessoas que falam que quem estuda passa. O primeiro tipo é aquela pessoa que nunca estudou para o vestibular. Ela não fez vestibular, ela não faz ideia de como é se preparar para o vestibular, como é estar ali fazendo a prova, ela não faz ideia da pressão que existe. Ela nunca fez vestibular, então ela não tem essa experiência. E se esse é o seu caso, ou se você conhece alguém assim, você vai ter em mente que essa pessoa não tem lugar de fala. Porque se ela nunca viveu essa experiência, se ela não sabe ali como que ela vai, né, falar sobre algo que ela não conhece, que ela nunca viveu. Ela nunca nem estudou um mês para o vestibular, então como que ela vai poder falar sobre isso? Ela não tem esse lugar de fala. E o segundo tipo de pessoa que fala isso é aquela pessoa que não se desestabiliza para fazer prova. É aquela pessoa que fica super tranquila e confiante para fazer prova. Fazer prova para ela não é uma questão. E se esse é o seu caso, parabéns. Eu fico muito feliz por você. Isso é ótimo. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Para alguns estudantes, não é assim. Tem estudante que está estudando muito, que está se desdobrando, que está suando, entendeu? Que está correndo atrás, que está fazendo tudo o que precisa ser feito para ser aprovado no vestibular. E que já fez isso e não passou. Isso não significa que o estudo dessa pessoa foi insuficiente. E na hora que você fala que quem estuda passa, sabe o que isso provoca na cabeça desse estudante que está estudando, que está se dedicando, está fazendo tudo que precisa ser feito para ser aprovado? Isso provoca uma série de questionamentos. Esse estudante que ouve isso e que está estudando, ele começa a se perguntar: será que eu não estou estudando o suficiente? Será que eu não sou bom o bastante? E isso gera um sentimento de incapacidade, de insuficiência, gera uma sensação de que não importa o que ele faça, ele nunca vai passar no vestibular, porque se quem estuda passa e ele está estudando e não passou, então porque existe algum problema com ele. Então, olha só o que a sua fala pode provocar em outros estudantes. E para quem ouve isso, deixa eu te falar uma coisa, para de dar ouvido para essas pessoas. Para de dar ouvido para isso. Se você tem uma vozinha interna que tá falando isso na sua cabeça, porque talvez não tenha outra pessoa te falando isso, talvez tenha uma voz aí dentro de você que fica sussurrando: quem estuda passa. Se você tivesse estudado o suficiente, você teria passado. E aí você começa a aumentar as suas horas de estudo, aumentar as horas de estudo, e mesmo assim você não tem resultado. E você vai se desgastando cada vez mais, e esse sentimento de incapacidade, de insuficiência, de inadequação só vai aumentando. E você vai se abalando mais, ficando mais frustrada, mais decepcionada, mais desmotivada. Isso só vai te abalando emocionalmente. Então talvez não seja uma voz externa, não seja uma outra pessoa, mas você tá falando isso pra você. E nesse caso você também precisa parar de dar ouvido pra essa voz aí dentro de você, pra essa voz da sua cabeça que tá aí falando que quem estuda passa, quando na verdade não é assim. Tem estudante, para algumas pessoas vai ser assim, tá? Para algumas pessoas elas vão estudar e elas vão passar e tá tudo bem. Mas se você se desestabiliza para fazer prova, se você fica ansiosa, nervosa, se sente insegura para fazer prova, se você não confia em si mesma, se você duvida da sua capacidade, você acha que é só estudar mesmo, que aumentar as suas horas de estudo vai fazer com que isso desapareça? Não vai. E eu vejo muitos estudantes cometendo esse erro, justamente por acreditarem que quem estuda passa, ficam só aumentando as horas de estudo, aumentando os dias de estudo, se desdobrando. Já vi estudante virando noite, porque quem estuda passa, então eu vou literalmente comer e dormir com os livros. Eu vou estudar, eu vou fazer tudo que precisa ser feito. E eu admiro, sabe? Porque tem uma certa garra nisso. Mas não é a melhor estratégia,
sabe? Você vai gastar muito tempo e energia e não vai ter os resultados que você gostaria. Porque o problema não está no estudo. Nesses casos, o problema está no seu pensamento, na forma que você se sente, na sua falta de confiança, na falta de habilidade de fazer a prova, de forma que você se sinta tranquilo e confiante durante a prova. Porque o que acontece, né? Tudo que envolve prova, a gente sabe que precisa do estudo. E eu não tô aqui pra falar que você não precisa estudar pra passar no vestibular. Você precisa estudar, sim. Você precisa estudar. Você precisa se dedicar, você precisa ter disciplina, você precisa ter constância. Você precisa disso pra ser aprovado no vestibular. O que eu tô querendo trazer aqui é uma nova percepção de que talvez a resposta para o seu problema, para a sua não aprovação, não esteja no estudo em si. Se você é uma pessoa que se desestabiliza para fazer prova, o que você precisa é do pensamento inabalável, liderar as suas emoções, confiar em si e desenvolver a habilidade de fazer prova. E isso você não consegue estudando mais horas de matemática, fazendo mais questões de física. A resposta não está ali. A resposta está no seu emocional. E na sua preparação emocional, você precisa se preparar emocionalmente. Então eu vejo muitos estudantes que se desestabilizam, buscando corrigir isso e superar essa dificuldade de fazer prova, aumentando as horas de estudo, quando não necessariamente a resposta está nisso. E muitas vezes esse erro acontece por causa dessa visão de que quem estuda passa. E não é só isso. Não é só o estudo que vai garantir a sua aprovação. Não se você se desestabiliza para fazer prova. Não se você fica ansiosa, nervosa, se você fica insegura, se a cada questão que você vai responder você fica, será que é isso mesmo? E se não for? E se eu errar? E se eu não conseguir passar? Se você faz a prova pensando que você não vai conseguir, pensando que não vai dar certo, pensando que você não é capaz, você acha que adianta todo o estudo, todo o esforço que você teve ao longo do ano? Não. Porque você vai se desestabilizar e vai dar branco, você vai errar questões por bobeira, você vai ter dificuldade de se concentrar, você vai se desestabilizar durante a prova. Se esse é o seu caso, o que você precisa é da preparação emocional. Então para de dar ouvido para essa ideia de que quem estuda passa. Sim, o estudo é peça-chave, é uma parte fundamental para a sua aprovação. Mas a sua preparação emocional também é. Você precisa do pensamento inabalável, liderar as suas emoções, confiar em si e desenvolver a habilidade de fazer provas. Você precisa não de mais horas de estudo, você precisa da preparação emocional. Você precisa de um emocional fortalecido, de uma mentalidade fortalecida e inabalável que vai te ajudar a se sentir tranquilo e confiante durante a prova. Mas eu quero saber agora, o que você pensa sobre isso? Você já ouviu essa ideia de que quem estuda passa? Você já caiu nisso? Você tem dito isso pra você mesma? Como você se sente? Isso tem te atrapalhado nos estudos? Qual é a sua opinião? Me conta aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que ele tenha te ajudado a ter uma nova percepção sobre essa ideia que é tão difundida no meio dos vestibulares. Se você gostou, já sabe, deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo do canal.